Ilustres amigos do Clube de Membros, tudo bem? O dinheiro está acabando e o desemprego vai aumentar. Isso vai gerar uma crise financeira e uma recessão em breve. É sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. A preocupação nos Estados Unidos em relação à queda da poupança e o aumento do nível do desemprego em 2023. Se você já entendeu que eu estou aqui para te ajudar, eu já te convido, dá aquele super like aí, porque esse vídeo é um daqueles vídeos mensais do Clube de Membros que eu abro aqui para o público em geral entender a respeito dos tipos de vídeos que eu trago de forma exclusiva. Esse aqui é um exemplo mensal. Cada mês eu escolho um vídeo para que você, que não é do Clube de Membros, possa avaliar o interesse em participar. Vamos lá, vamos começar aqui trazendo informações detalhadas da macroeconomia mundial, para que você entenda que o Brasil não é uma ilha e como é que ele vai ser influenciado por essas potenciais influências econômicas externas. Então aguenta aí e no final desse vídeo eu vou te falar sobre um novo modelo que eu estou lançando de vídeos exclusivos aqui no canal. Se você tiver interesse, assista até o fim. Vamos lá, vamos começar trazendo aí histórico aí de probabilidade de recessão nos Estados Unidos. Esse gráfico aí mostra então as expectativas de recessão diante da inversão da curva de juros. Se você não sabe, inversão da curva de juros é quando um título mais curto te paga uma taxa muito mais alta do que um título mais longo. Em outras palavras, quando você empresta dinheiro para alguém, a sua expectativa é de uma remuneração mais alta diante do prazo, porque quanto mais distante o prazo de vencimento, maior é o risco. Logo, você deveria receber uma taxa maior. Só que em momentos como este que nós estamos vivenciando, de estresse financeiro, a curva se inverte. Em outras palavras, os juros com vencimento mais curto estão pagando uma taxa mais alta do que aqueles com vencimento mais longo. E quando isso acontece, é um claríssimo indicador de recessão econômica, que previu as últimas 8 recessões e nós vamos falar aqui. Com base nessa inversão da curva de juros, verifica aí que já existia 70% de previsão de uma recessão no primeiro semestre de 2023. No Clube de Membros, eu venho dizendo qual é a minha expectativa. E eu nunca falei que teríamos uma recessão no primeiro semestre. Você que é do clube sabe disso. Mas está aí o gráfico, então, pela inversão da curva de juros. E veja que, ao fundo, essas marcações em cinza são as recessões. Então, via de regra, quando passa mais ou menos de 40% de inversão da curva, nós já temos aí um histórico de recessão. E agora nós estamos em 70%. E aí você vai me perguntar, Vini, mas a recessão não chegou. Calma lá, você precisa entender que recessão são 2 trimestres de PIB negativo. E com um detalhe, nos Estados Unidos não é somente esse indicador. Existe lá um instituto que ele oficialmente decreta a recessão com base em diversos outros indicadores. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é que, como a recessão é um indicador atrasado, você só vai saber disso 3, 6 meses após. Então se segura na cadeira para você entender um pouco mais. Continuando aqui, vamos falar então sobre a produção econômica nos Estados Unidos, porque ela costuma indicar períodos recessivos. Veja aí nesse gráfico à sua direita que ainda está positiva. O que eu quero dizer com ainda é que a tendência é uma tendência de queda. Você verifica por essa linha azul, claramente com uma tendência de queda, mas ainda não está abaixo de zero. E por enquanto os Estados Unidos vêm evitando aí uma recessão com essa produção econômica positiva. Mas repara que o histórico é, toda vez que essa linha azul ela cortou para baixo de zero, você verificou que o fundo ficou cinza e nós tivemos uma recessão. Excetuando aqui esse período de 2015, que é um ponto aí fora da curva. E eu vou te explicar melhor então essa relação das recessões e das contrações econômicas, olhando melhor para esse gráfico.
Eu disse para você que somente ali, ó, em torno daquele período é que nós tivemos um momento, então, que não tivemos recessão, quando tivemos essa curva da produção industrial vindo para baixo de zero. Só que verifica que ela é extremamente confiável. Repara que toda vez que a linha azul cortou para baixo de zero, praticamente todas as vezes nós tivemos aí um período de recessão. A única exceção foi essa, de 2015, que eu estou te mostrando. Ainda não estamos para baixo de zero, mas estamos bem próximo aí com essa produção caminhando para lá. E aí, o seu nível de alerta tem que estar ligado, para que você não seja pego de surpresa. Por isso que eu venho trazendo informação aqui para você e tentando projetar mais ou menos quando é que poderia ser esse período. Continuando, agora vamos entrar na parte principal do vídeo. Dois principais fatores chaves da economia americana ainda vem se mostrando forte e indicando que a recessão vai aparecer, mas talvez não para agora, para esse mês. E eu vou te explicar quais são esses dois fatores. O primeiro deles chama poupança. Não é o investimento na poupança no Brasil, não confunda, mas sim o nível de economia do consumidor americano, o nível de poupança. E o segundo fator é a questão do mercado de trabalho americano. Vamos começar falando então sobre o nível de poupança dos consumidores americanos. E esse gráfico mostra para você aí, à sua direita, desde 2020, a elevada economia que eles tiveram lá naquele período. E o que aconteceu naquele período? Nós tivemos injeção maciça de dinheiro para as pessoas ficarem em casa, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. E lá nos Estados Unidos, eles recebiam aí uma ajuda tanto do governo federal quanto do governo estadual. Diversos trabalhadores americanos recebiam mais para ficar em casa do que propriamente para ir trabalhar. E aí você verifica o nível de economia extremamente elevado comparado em relação aos outros anos. Repara que é o maior nível desde 1945, desde a última Grande Guerra Mundial. Estamos falando aí de um período de 80 anos para trás. Maior nível de economia. Esse estímulo fiscal, então, trouxe aí uma economia gigantesca. E não é mais de 40 anos, vou até alterar, é para mais de 80 anos. Você verifica aí por esse gráfico claramente do ano de 2020. Prosseguindo então aqui, vamos detalhar melhor essa questão da poupança, da economia então, lá nos Estados Unidos. Comparando aí esse histórico, você olha por esse gráfico da cor verde, olha aí na sua esquerda, o que esse gráfico está mostrando? A economia do consumidor em 2022, ela foi 50% maior do que a média desde a crise de 29, que foi uma crise elevadíssima, até 2021, que é a barra azul. Então estamos verificando um nível de economia naquele período, 21 e também boa parte de 22, extremamente elevado. E isso fez, então, com que o consumidor americano pudesse enfrentar melhor a inflação que seguiu nos anos seguintes. E, principalmente, esse início de enfraquecimento econômico, porque eles recebiam muito dinheiro, tiveram um nível de poupança elevado e estão tentando manter agora o nível da qualidade de vida. Só que isso não vai durar muito tempo. Isso é o que eu venho dizendo aqui para você. Por quê? Porque no segundo semestre de 2022, essa queda começou a se acentuar. Que queda nós estamos falando, Vini? Estamos falando na queda da taxa de poupança do investidor americano. Então ele recebeu muito dinheiro em 2020, conseguiu poupar 2021 e o primeiro semestre de 22. Só que daí para frente, olha como caiu esse nível de poupança. E agora ele está num dos mais baixos níveis históricos que nós temos aí nos últimos 40 anos, para você entender. E como ele poupou e agora a inflação aumentou muito, esse nível de poupança caiu de forma sensível. E para o americano manter o padrão de vida que ele deseja, ele está precisando, então, gastar essas suas economias desde o final de 2022 e 2023 também. Em outras palavras, a poupança, a economia está acabando. E quer saber quando ela vai acabar?
Tá aí para você. Veja que nós tivemos aí um pico de economia dos trabalhadores americanos por volta de 2 trilhões de dólares lá em julho de 2021. Estamos falando de um período de 2 anos atrás, com essas injeções econômicas. Só que agora, repara nesse gráfico, a queda já está bastante acentuada. E se continuar assim, é bem provável que essa economia que hoje ainda existe vai acabar em setembro de 2023. Vou repetir, eu gravo esse vídeo em julho de 2023. Setembro é logo ali, agosto, setembro. Então veja que em menos de 60 dias, essa poupança literalmente vai acabar lá nos Estados Unidos, se o gráfico continuar essa clara tendência de queda que vem permanecendo desses últimos anos. Então fique alerta, o primeiro ponto, que é o nível de poupança, deve acabar em breve. 2 meses passam muito rapidamente. E lembre-se, nós estamos falando da economia americana, a maior economia mundial e a economia que praticamente guia todas as outras economias ao longo do mundo. Só que eu disse para você que são 2 principais fatores. O primeiro, em setembro, é provável que se encerre. E o segundo, qual é a preocupação? É o mercado de trabalho americano. Eu já gravei vários vídeos aqui no canal e principalmente no Clube de Membros, venho falando então sobre o desemprego. O nível de desemprego nos Estados Unidos ainda está baixíssimo. É uma das menores taxas históricas de desemprego. Está em 3,7%. Olhando nesse gráfico aí, você vê claramente no canto direito do seu vídeo, historicamente, uma das taxas mais baixas desde lá, 1970, que é do lado esquerdo do seu vídeo. E olha que nós estamos aí caminhando para um processo de recessão muito brevemente. E quando nós temos esse processo de recessão, a situação muda. E eu vou explicar para você. Por enquanto, o desemprego está baixo, sempre girando entre 3,5% e 3,7%. Mas o grande problema é esse: não há margem para o desemprego ser menor. A economia americana ainda está aquecida. A tendência daí não é mais descer, mas sim subir. E é o que eu quero te mostrar nesse gráfico aí, que tem 3 variáveis. A primeira variável é o fundo cinza. Sempre que tiver um fundo cinza, são as recessões lá nos Estados Unidos, desde 1960. Na linha azul, você acompanha aí os gastos que nós temos do americano. E no terceiro, em vermelho, nós estamos falando do nível de desemprego. Entenda essa relação. Toda vez que você tiver aí o desemprego aumentando, ou seja, quando as taxas vermelhas estão subindo, você verifica claramente aí os gastos diminuindo. Olha, por exemplo, aqui, 0,8, a crise que nós tivemos financeira lá nos Estados Unidos. A linha vermelha começa a subir, nós temos os gastos diminuindo e alguns meses depois aparece a recessão. Lembrando, recessão é um indicador atrasado. Você só vai saber dele 3, 6 meses após, quando a empresa americana, aliás, o Instituto Americano que divulga isso, confirmar a recessão. Só que aí ela já vai ter ocorrido e provavelmente o mercado já vai estar se recuperando. Olha novamente o que nós tivemos aqui. Em 2020, novamente, nós temos o desemprego disparando, nós temos aí ao fundo a recessão aparecendo. Então grave isso, nós estamos verificando que o desemprego ainda está mais baixo. Só que os gastos tendem cada vez mais a cair. E eles devem cair por quê? Porque você está verificando aí essa relação direta. O nível de poupança americano está acabando. Se está acabando o nível de poupança, a tendência é que ele passe a gastar menos. Se o americano passa a gastar menos, significa que ele não tem mais renda. O desemprego tende a subir e a recessão a se confirmar em breve. E um dos fatores que confirma isso são os juros mais altos por um longo período de tempo. E eu volto a falar para você sobre a inversão da curva de juros. Nós estamos comparando agora aí nesse gráfico a inversão da curva de juros de 10 anos. Imagina você que comprou um título pré-fixado no Brasil, com vencimento para daqui a 10 anos, e ele está pagando menos do que a taxa de juros. Só que não é só menos, ele está pagando o menor valor histórico desde 1980. É isso que nós estamos te mostrando. A maior inversão da curva de juros americana desses últimos 40 e poucos anos.
Isso contribui demais para prejudicar a economia americana, que é sempre baseada no trabalho privado, no investimento em grandes empresas, no mercado acionário. E agora, isso não está se confirmando. Veja essa inversão, a mais elevada de todas. E com esses dados todos, eu quero finalizar aqui. Só que antes, eu quero trazer duas informações para você. Primeiro, se você quer conhecer aí o novo modelo do clube de membros que eu estou trazendo, eu vou te pedir, me mande um e-mail ou me mande aí um WhatsApp e eu vou te responder algo que nós já estamos aqui em uma fase de testes e eu quero que você conheça para verificar se é o seu perfil. Você vai compreender melhor com um preço mais barato. Você vai ter planos trimestrais, planos semestrais e até anuais, com um excelente desconto para você. Quer entender melhor? Me mande que eu vou te explicar. E para finalizar esse vídeo, eu te faço uma pergunta. O seu nível de poupança, você está conseguindo poupar mais ou poupar menos aqui no Brasil? Coloque para mim aí nos comentários. E a segunda questão, a questão do desemprego. Você tem visto pessoas mais desempregadas ou está aí normal na sua região? Eu quero compreender como está mais a economia brasileira. Porque, veja, para finalizar esse gráfico aqui, o desemprego nos Estados Unidos vai subir rápido. Então, recapitulando para você, a poupança em setembro tende a zerar o nível de poupança, o nível de economia do americano, aquele nível que ele estava conseguindo manter o seu padrão de vida. E, historicamente, quando nós temos inversão da curva de juros, e foi assim, nas últimas 8 inversões de curva de juros, nós verificamos o desemprego subindo ao longo de 24 meses. Então eu quero te dizer que a curva já se inverteu desde agosto de 2022. Daqui aproximadamente para trás já passou um ano e agora tende a se elevar mais ainda nos próximos 12 meses. Então o desemprego nos Estados Unidos deve subir, os gastos devem cair, porque o nível de poupança está praticamente abaixo ali do aceitável, do historicamente normal. É por isso que, em breve, nós teremos vários problemas na economia americana. E quando a economia americana se enfraquece, a economia mundial caminha junto. Então, é ilusão pensar que o Brasil vai continuar forte. Você precisa se preparar. E se quer se preparar, entre para esse novo clube de membros. Me mande um e-mail ou um WhatsApp e você vai entender como você se preparar melhor. Vou voltar a colocar aqui para você. Eu estou aqui para te ajudar. E se você realmente quer aprender, fica aí o convite. Meus amigos, eu desejo sempre que vocês estejam na presença de Deus, que vocês aproveitem muito o tempo em família. Um abraço e até o próximo vídeo.